Olá, olá, muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal aí da Trading com Dados para mais um vídeo, né? Esse vídeo é mão na massa de como que você faz clustering ou agrupamento em dados financeiros. Então, neste vídeo eu vou mostrar com vocês na mão na massa mesmo, programando aqui com vocês, como faz para a gente conseguir desenvolver aí minimamente um agrupamento, né, da Legal, já tem aqui o Colab aberto, né? Então vamos começar aqui. Eu vou usar a biblioteca da Trading com Dados, tá? Se você não conheceu ainda o produto chamado Hub de dados da Trading com Dados, eu te convido a conhecer, porque é por meio dele que eu vou baixar os dados. A gente publicou recentemente uma biblioteca da Trading com Dados, chamada Trading com Dados, obviamente, né? Onde eu vou usá-la para fazer a extração dos dados aqui ao longo desse vídeo, dessa aula, né, mais propriamente dito, tá? Então, como que a gente começa? Basicamente é pip install. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, que fica mais fácil para você entender. Pip install trading com dados. Beleza? Com isso, eu estou instalando, então, nessa instância do Colab, a biblioteca da Trading com Dados, que a gente fez a publicação dela recentemente, tá? Nesse vídeo aqui ela está na versão 1.1.1, mas pode ser que quando você for acessar, ela já tenha avançado aí para alguma outra distribuição um pouco mais atualizada, tá? Legal, feito isso é from Trading com Dados, a gente vai usar o pacote aqui de Data Provider. Então, para você que não tem a chave de API que precisa colocar, e eu vou mostrar aqui, eu vou deixar no link da descrição um link na descrição deste vídeo, tá? Onde você vai conseguir baixar o dado que eu vou gerar aqui para trabalhar no agrupamento. Então, não se preocupe. Putz, Lucas, eu não sei direito mexer aí na API da Trading com Dados, na lib, né? E eu também não tenho a chave de API para o pacote Data Provider aí da sua lib. Não tem problema. Então, eu vou deixar aqui com você o CSV, um link para você acessar o CSV na descrição desse vídeo, você consegue fazer normalmente. Então, esse primeiro passo aqui, para quem vai saber mais aí sobre o hub da Trading com Dados, você vai fazer o import do Data Provider. Eu sempre coloco um alias, né? Então eu coloco aqui DP de Data Provider. A gente vai importar o bom e velho Pandas SPD. E a gente vai importar também, no meu caso, eu vou importar aqui esse getPass, from getPass import getPass, porque eu tenho que colocar a chave de API aqui e eu não posso mostrar para você a minha API key, né? Então, para isso, eu vou colocar API key é igual a getPass e eu posso colocar uma mensagem como digite a sua chave de API. Beleza? Fazendo isso aqui, tá vendo que ele está pedindo aqui a chave de API? Então, eu vou pegar aqui a minha chave, né? E vou colocar aqui dentro, ó. Legal. A variável API aqui já tem a chave, tá? E aí você pode fazer isso daí no seu notebook que você está criando, tá? Agora eu vou passar aqui para vocês a lista de empresas da B3, tá? Porque é essas empresas que a gente vai fazer a captura dos dados. Então, olha só como a captura dos dados de cotações. Veja como é simples, tá? Usando aqui a API a lib da Trading com Dados e a API aqui do nosso parceiro Fints, que está dentro já da biblioteca da Trading com Dados. Se você tiver uma chave de API, né? Todos os links estarão na descrição do vídeo aí. Você vai colocar data frame é igual a dp. E aí tem aqui uma série de funções que você pode usar. Tem o get data, que é para trazer dado de apenas uma empresa. Get Data Report, que tem a ver com dados de demonstrativos financeiros,
e tem o Data Report Tickers e o Get Data Tickers. Esses dois são o seguinte, para dados de demonstrativo de mais de uma empresa de uma só vez, é o Get Data Reports Tickers. E para dados de várias empresas que não são reportes financeiros, que não são demonstrativos, Get Data Tickers. No nosso caso, então, a gente usa o Get Data Tickers, tá? E aí tem uns parâmetros aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem uma documentação, olha só, a lib da Trading com Dados já tem docstring aqui, então mostra certinho o que são os parâmetros que vocês têm que colocar e qual é o tipo, tá? Então a gente vai colocar aqui que o parâmetro que é estoque, no primeiro parâmetro aqui. No segundo, a gente coloca que é historical underline data, underline stock, tá? Por quê? Porque essa função aqui da lib da Trading com Dados, ela foi feita de forma que dá para você trazer mais de um tipo de dado diferente, tá? Aí vocês viram que eu passei aqui a lista, né, do que a gente quer trazer de dado. Qual é o ano de origem? Então é 2020 01/01 que eu quero. E o final tem 10 anos, tá, pessoal? Tem 10 anos esse provedor de dado, né? Ele traz 10 anos aqui para a gente, tá? E eu vou colocar até o 01 de 2023, beleza? Por último, a gente tem que passar a API Key para essa assinatura aqui de função, beleza? Fazendo isso aqui, então, ele vai buscar o dado, né? Tá processando aqui, e eu já posso colocar um df.head para a gente visualizar como tá vindo esse resultado, beleza? Então vamos aguardar aqui um pouquinho e já já a gente tem a resposta. Legal, saiu a resposta aqui então. Veja só, a gente trouxe nesse data frame o ticker, qual é a data, né? E preço de fechamento ajustado, preço de fechamento, preço de abertura, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, tá? Tem bastante coisa aqui para a gente ver. Quantidade de negócios, quantidade negociada e volume negociado, além do preço máximo e mínimo aqui. Beleza? Então, qual que é a ideia? A premissa desse vídeo aqui é: será que eu consigo fazer agrupamento em dado financeiro? Essa é a grande pergunta aqui do vídeo dessa aula. Eu consigo pegar esse dado aqui e fazer um cluster e agrupar as empresas somente por meio desse dado? Essa é a ideia que a gente vai testar. E isso também é mais para te mostrar como criar um pipeline de análise não supervisionada de agrupamento, né, em dado financeiro, e você pode fazer com outros tipos de dado e não necessariamente com esse daí. Legal? Então, voltando aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que transformar um pouquinho esse dado para trabalhar ele no agrupamento. Então, eu vou chamar de resultado. Isso é igual a df.groupby. Eu tenho que agrupar por o quê, né, pessoal? Por ticker. E aí eu faço um agrupamento de modo que eu faço uma soma. E eu vou colocar um numeric underline only aqui, igual a true, tá? Beleza. Feito isso daqui, olha só qual que é o nosso resultado. Eu tenho cada um dos tickers aqui no index. Eu tenho as mesmas colunas, mas eu tenho a soma, então, dos valores para cada uma das ações, tá? Essa é uma forma, então, da gente juntar aí como é que foi a negociação, o preço ajustado e afins. Você pode fazer de N formas diferentes. Aqui, eu estou usando uma licença poética mais para te mostrar como que um dado financeiro pode ser aglutinado, né? Sem necessariamente pensar, putz, mas não faz sentido eu agrupar os diversos dias aqui em um único, né? Essa soma tá meio esquisita. A ideia não é essa, a ideia é tentar entender os nuances entre as variáveis aqui e se dá para a gente agrupar as empresas somente pelos
valores aí de abertura e fechamento. A gente poderia ir até mais, tá? Vou voltar aqui. A gente poderia ir bem além. Então, você poderia criar uma série de variáveis diferentes de forma colunar aí, que seria qual que está sendo a oscilação daquele ativo, né? Flags, no caso flags aqui, tem que tomar só o seguinte cuidado. Dado categórico não entra no agrupamento, somente variáveis numéricas quantitativas, né? Mas você pode brincar com o dado aí e gerar mais indicativos, indicadores que sejam numéricos, que sejam quantitativos para realizar um agrupamento em cima. Beleza? Voltando aqui então, a gente transformou isso num dado onde cada empresa aqui no meu índice é uma única, tá? E por quê? Porque essa é a forma do agrupamento fazer. Ele quer pensar que cada linha é um indivíduo ou é algo de interesse e as colunas são as características desse evento, dessa coisa de interesse para a gente, tá? Joia, continuando aqui então, agora a gente vai trazer já o pacote de clustering, tá? Para isso a gente vai usar o sklearn, ponto pré-processing, import standard scaler. Por que que esse pacote é super relevante? Em agrupamento, a escala importa, né? Então, a gente precisa ajustar as escalas aqui, de modo que elas fiquem a mesma. Então, não tem problema se a via aqui ela tá 1.700 e essa outra tá 1.200. A gente vai fazer um ajuste de escala e aí essa grande amplitude ela vai reduzir, tá? Continuando, a gente tem from sklearn.cluster import caminhos, depois agglomerative clustering. Tem 2 dias. E por fim, from sklearn.metrics import silhouette score. Por quê? Silhouette score é a forma que a gente consegue saber se o agrupamento do ponto de vista matemático e qual que é o ponto de vista matemático de um agrupamento. É se você tem grupos intraclusters, né, indivíduos intraclusters com distância bem pequena e indivíduos com distância interclusters bem grande. Então todo mundo aqui unido, muito próximo de um mesmo valor, né? E entre um grupo e outro existe a máxima distância possível. Então, quanto mais próximo aqui de 1 para a Silhouette Score, melhor está sendo o agrupamento, tá? Voltando aqui então, Silhouette Score, né? Beleza, tá aqui. Legal, agora a gente vai criar um objeto chamado Scale, é igual a standard scaler para conseguir ajustar as escalas do dado ali. Legal? E aí eu vou criar um array. Por que array de scale? Porque esse é o formato que esse métodozinho aqui retorna, tá? Então eu vou passar scale ponto fit transform, tá? Fit transform então de quem? Do nosso resultado. Olha só o que é o resultado disso aqui. É um array mesmo, tá? Contendo aí um ajuste de escala. Desse jeito fica meio estranho da gente entender, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um df underline scale. Esse carinha aqui é um pd.dataframe. Eu estou passando para ele o array underline scale. E eu passo as colunas
columns aqui é igual a resultado.columns, tá? Com isso, a gente tem um novo data frame bem bacaninha aqui para trabalhar, tá vendo? Legal, né? Bacana. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a testar, então vou colocar aqui, testando, quais os valores de silhouette score. Falta um H aqui. Silhouette score, tá? Para isso, a gente precisa fazer o seguinte, tem que passar um range de centroides, porque o primeiro que eu vou começar é o caminhos. Então, eu passo uma lista, que ela vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 10. Aí eu faço para cada número de centroide, em centroides, o que você precisa fazer? KM vai ser o objeto de K-means, tá? E esse K-means, ele vai receber o N-clusters igual a num centroide. E aí a gente passa sempre um handle state também, que é a seed de inicialização dele, que eu gosto de passar o número 42, tá? Continuando aqui, a gente vai fazer a predição agora. A predição, ela recebe o km.fit_predict de quem? Do df_scale. Beleza? E aí o meu score, ele recebe, ele é igual a silhouette score, passando sempre o DF, né? Os dados aqui, que é o DF Scale, e a predição. Beleza? E aí eu vou fazer um print aqui, escrevendo assim, o valor de silhouette score é tanto para um número de clusters igual a tanto. Legal? E aí, isso aqui é uma versão antiga, mais antiga do Python de fazer, né? Tem outras versões aí também, score e num centroides. Tá? Centroide. Vou mandar rodar esse carinha aqui, ponto .format. Ah, aqui tá, abriu. Ah, eu tô fechando no lugar errado, né? Então, esse carinha aqui, ele fecha para cá. Ah, esse warning chato aqui, tem como a gente tirar, tá? Então, a gente vai poder escrever aqui, ó, import warnings e colocar embaixo warnings ponto filter warnings e aí coloca ignore, tá? Com isso, eu vou rodar aqui de novo, não vai ter mais o warning que vai atrapalhar a gente de enxergar. Olha só, repara aqui então, eu vou até colocar na tela cheia. Para esse agrupamento desse conjunto de dados financeiro, onde o que você precisa ter sempre é cada linha, o indivíduo seu de interesse para ser agrupado, que no nosso caso são as empresas, e as características, que no caso são as nossas colunas aqui com as variáveis voltadas, né, para
preço de fechamento, abertura e por aí vai. Então, dado o HLC, né? Isso é a característica que você tem que ter para fazer qualquer agrupamento, seja ele de dado financeiro ou até mesmo não, tá? Dado que a gente teve isso daí, fez o ajuste de escala, que é super importante, a gente colocou para rodar aqui. Tá vendo que a Silhouette Score não é muito alta, né? Então, olha só, 42, 45 aqui. E em um certo momento ela acaba caindo aqui, tá? Então, esse dado ele já nos denota que não é tão bom de fazer o agrupamento do jeito que tá. Mas legal, dá para fazer e a gente busca entender o resultado, né? Pensando aqui, a gente pode determinar um corte específico para isso, então, né? Que corte que você faria aí pensando no Silhouette Score? Acho que é difícil porque o Silhouette Score não está muito alto. E toda vez que a gente vai fazer uma análise não supervisionada, a gente tem que entender o contexto de negócio também, tá? Então, se para o que você está fazendo, a análise aí, seja financeiro ou não, para negócio faz mais sentido 3 grupos, se você tiver Silhouette Score que varia de 40 e a 37, eu diria, faz então com o número de cortes que a área de negócio te indica, porque isso faz muito mais sentido, né? Dado que, matematicamente falando, os grupos formados não são tão interessantes quanto poderia ser. Beleza? Para o nosso exercício aqui, a gente pode cortar, então, em 5 grupos. Pensa que eu estou pensando, que eu estou tentando montar uma carteira aqui, um portfólio de investimento, a partir desse monte de ação aqui, né? Então, eu vou pensar aqui em 5 grupos diferentes, tá? Cortar aqui em 47. Como que a gente faz isso, tá? Como que a gente pode fazer esse corte? Antes disso, eu acho que dá para mostrar para vocês como que eu faria isso para o aglomerativo também, né? Então, isso aqui é caminhos. E aí eu vou mostrar agora o aglomerativo. O aglomerativo, eu estou copiando aqui e a gente só tem que entender alguns conceitos. No conceito lá do nosso Caminhos, a gente trabalha muito com o centroide, né? Então, se vocês já estudaram lá, vocês sabem que o centroide é o responsável por, a partir disso, fazer as iterações e ver para que grupos ele vai, né? Para qual do grupo o indivíduo, a observação vai. Aqui no nosso aglomerativo já é um pouquinho diferente, tá? Porque eu não posso olhar centroide. Eu estou tendo que olhar, dividir em número de clusters mesmo, tá? Então, ao invés de num centroide aqui, eu coloco num cluster. E ele vem no meu número de clusters mesmo, né? Então, N clusters aqui é num cluster, certo? Random state não, creio que não tem para esse carinha aqui, que é o aglomerativo. Deixa eu ver se aparece aqui. Então, a gente pode conferir aqui se tem o random state também, tá vendo? Ó, então, eu posso colocar o N clusters, o affinity, qual que é a métrica. Métrica, lembrando, é a questão de análise de distância, N outras coisas mais aqui, mas eu não vi, creio que não tem a questão do random state, né? Então, eu posso deixar assim, a predição fica igual, só que aqui eu vou trocar o nome, porque aquele objeto já está lá em cima. Vou colocar AGG, né? De resto, é isso aqui, a gente pode rodar. Veja que está dando um Silhouette Score pior ainda. Então, para essa técnica chamada aglomerativo, nesse conjunto de dados, é ainda pior usá-la. Por isso, a gente pode escolher, para seguir na análise aqui, o corte do caminhos, né? Então, caminhos. Como que a gente faz agora para realizar o corte? Antes de fazer, de fato, o corte lá no nosso data frame,
Eu acho que eu vou mostrar para vocês como visualizar esse Silhouette Score de outra forma. Tem um pacote chamado Yellow Brick, que é muito legal. Então, vou colocar aqui yellowbrick.cluster import silhouette visualizer. Esse carinha aqui. Esse pacote é sensacional. Esse mesmo teste que eu te ensinei a fazer aqui, né? Que você pode estar fazendo aí agora. Você vai fazer ele de uma maneira visual muito mais bonita. Para isso, a gente vai colocar um for aqui e em range de, sei lá, 2 a 10. Ah, Lucas, por que não pode ser um? Porque um grupo só não tem como formar, né? Tem que ser pelo menos 2 grupos, tá? Então, olha só, pelo menos 2 grupos aqui. A gente vai colocar KM é igual a caminhos, é um objeto aqui, igual a N clusters, vai receber o izinho ali, o random state igual a 42, fechou esse carinha aqui, aí visualizer, vou criar aqui um visualizer, eu vou colocar com visualizer, faltou o aqui. É igual a silhouette visualizer, quase falei silhouette score, né? Então, eu estou criando outro objeto aqui do visualizer, que ele recebe o KM ali, que é o objeto, né, do caminhos, e ele recebe colors também. Esse colors vai ser igual a yellow brick. Yellow brick, sim. Feito isso, a gente vai criar o visualizer.fit do meu dado df scale, sempre o df scale para eu não vazar, né, o resultado ali. E aí depois o visualizer vai assumir um ponto show aqui para mostrar os dados. Olha que legalzinho que está sendo colocado aqui. E vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Silhouette plot for caminhos clustering, né, para 91 amostras aqui, 2 centros. Esse verdinho aqui, ele mostra qual é o grau aqui de Silhouette Score, tá? Para o dado em si do cluster 1 e depois do cluster 0 aqui, tá? Então você vê que tem carinhas aqui que são com pontuação boa, tá vendo? Essa linha tracejada vermelha, ela é a média, tá? Então a média para 2, ela tá bem baixa, mas tem alguns samples nesse zero aqui, nesse grupo formado zero, que está bem alto, né? E a mesma coisa aqui pro grupo 1. Só que conforme vai baixando aqui. Então você consegue ver de maneira visual, né, entender de maneira visual como está sendo a distribuição de Silhouette Score para cada um dos grupos formados. E isso aqui é muito legal, concorda? Bastante legal. Para o nosso K igual a 5 lá, né, o nosso número de centroides igual a 5, que é o que a gente quer fazer o corte, veja só, então tem aqui um grupo com o Silhouette Score na média, outros 2 que são um pouco acima da média, e eles têm muito mais samples. O grupo 0 tem bastante coisa, o grupo 1 tem um pouco menos, e os outros grupos aqui têm bem menos gente, né? Tem bem menos indivíduo, no caso são empresas. E a gente pode entrar um pouco mais no detalhe disso aqui embaixo, fazendo de fato a marcação na base, tá? Então, olha só, como que funciona a marcação na base? Eu tenho que criar aqui, eu vou criar de novo meu caminhos, que é igual, KM é igual a caminhos, né? Passando aqui um random, na verdade é o N clusters primeiro. Ups.
igual a 5, que a gente quer fazer de corte, e um random state igual a 42, tá? Feito isso daqui, a gente vai trazer aquele nosso primeiro data frame já, que a gente fez a manipulação, né? Chamado resultado. Então, eu vou criar uma nova coluna chamada KM05, porque do caminhos igual a 0,5. E aí eu só venho aqui, KM igual a fit predict, passando df scale. Ao fazer isso aqui, se a gente voltar lá naquele data frame resultado, que tem as empresas aqui, tá vendo bonitinho? Olha só, KM05 está aqui, então a gente tem já para cada uma das empresas qual é o grupo formado, né? Como que eu posso fazer para entender cada um dos grupos, então? Quais são as empresas? Então, se eu vier em resultado, ponto lock, aí abre colchete, abre parênteses, resultado de KM underline 05 é igual a zero, por exemplo. Eu vou olhar aqui todas as empresas que estão do grupo zero, bastante coisa, né? E do grupo 1, tá vendo? Tem um pouco menos aqui. Como são 90 e poucas, né? Então tá parecendo que tem bastante coisa ainda. Grupo 3, quem a gente tem aqui? Olha só, B3, Bradesco, Itaú, Magalu e Petrobras. Interessante, né? Então, o 3 aqui é o nosso grupo 4, né? Então, o grupo 4 é o grupo 5. Só tem IR e BR. Então, olha só o que o nosso agrupamento fez aqui para dividir em 5, mais de 90 empresas, né? Ele fez IRBR 3 é sozinha, depois essas outras aqui, depois só a Vale também, e aí esse monte de empresa aqui e esse outro monte de empresa aqui. Aí a gente, se tivesse variável categórica aqui, pessoal, a variável categórica ela não é usada, vou até voltar para a tela principal. Você não usa variável categórica no caminhos, no aglomerativo, DBSCAM, em Shift. Você usa talvez no KModes ou no KPrototypes, que são técnicas que aceitam variáveis categóricas. Senão, não adianta fazer encoding e querer usar, tá? Porque a gente está trabalhando com distância aqui. Então, não adianta você fazer a distância do verde para o amarelo, do ruim para o bom. Não faz sentido, concorda? Beleza, então. E com isso você consegue saber então as diferenças aí de cada uma dos dados, mas você poderia usar a variável categórica para entender um pouquinho melhor os grupos formados. Porque voltando aqui na onde a gente estava vendo, você tem IRBR separadas, você tem essas daqui que são um pouco parecidas, você tem a Vale também separada. Lembrando que é a partir desses dados aqui, né? E aí você entenderia, putz, existe talvez uma separação em algum segmento específico, não, né? Repara que são mais bancos, a própria B3 aqui, Magalu. Aqui é que tem muita empresa, né? Então não dá para especificar muita coisa. Mas se a gente diminuir um pouco o portfólio, e aí é uma sugestão que eu faço para vocês, traz já um portfólio de 20 empresas. Tenta dividir aí em 3 grupos, por exemplo, né? É um exercício para deixar aqui para você. Vou até colocar no texto aqui. Exercício sugerido. Criar um data frame com 20 empresas somente e fazer as quebras novamente. Tá?
Além disso, você pode trabalhar, então, colocar a variável categórica para entender e você pode trazer mais dados aqui diferentes, tá? Esse ajuste que a gente fez, né, de juntar todos os dias, pode ser que não seja o melhor. A ideia é que você explore mais. Mas a parte de agrupamento que eu passei para vocês é exatamente a mesma, tá? É esse mesmo códigozinho aqui para fazer a marcação na base, é esse mesmo código para entender o Silhouette Score. Você precisa fazer o Standard Scaler do dado antes de passar ele pelo agrupamento. E basicamente esse é um pipeline, então, para você trabalhar com dado financeiro, né? Mas principalmente fazer aí o agrupamento. Espero que esse vídeo aqui tenha ficado fácil de entender, né? E é isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo barra aula aqui de como trabalhar com agrupamento, mais especificamente técnicas de caminhos e aglomerativo em dados financeiros, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, deixa seu comentário, segue o canal se você não segue ainda, manda para aquele amiguinho que quer aprender um pouco mais de machine learning e ainda não sabe ou já sabe, mas quer se aprofundar ainda mais, né? No final desse vídeo aqui, eu queria só comentar também, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, duas coisas. Primeiro tem um programa que eu estou fazendo de prática voltada à ciência de dados, chamado Aprendizado por Reforço Data Science. Te convido a conhecer mais, porque nele eu dou cases muito próximos dos reais e os alunos fazem, já desenvolvem esse case e testam os seus conhecimentos na prática. Só que para o programa de aprendizado por reforço Data Science, você já precisa ter um conhecimento prévio de ciência de dados. Então, se você ainda não tem, eu te recomendo um outro link que vai ficar nesse vídeo, que é do Python para Mercado Financeiro 2.0. A formação de finanças quantitativas aqui da Trading com Dados tem mais de 150 horas de conteúdo, uma série de bônus e provavelmente está com desconto especial no momento. Então, te convido também a conhecer um pouquinho mais do Python para Mercado Financeiro na versão 2.0, versão melhorada. No mais, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aí um pouquinho sobre a aula e quem sabe eu posso fazer uma parte 2 com outro tipo de dado. Deixa aí também sugestões de tipos de dados que você queria ver um pouquinho mais no agrupamento. E é isso, tá? Muito obrigado. Até uma próxima aqui nos vídeos da Trading com Dados.